Para gravar. Vamos orar, então. Senhor Deus, obrigado, Paizinho, por esse dia. Obrigado por mais essa aula, Pai, de ensino religioso. Te agradeço, Paizinho, pela vida do Daniel, que está presente na aula. Te agradeço pela vida de cada um dos alunos, Paizinho, que por algum motivo não puderam estar presentes. Peço ao Senhor que mande teu Espírito Santo para estar com eles, Paizinho, fazendo com que eles estejam bem. Que o Senhor possa, Deus, guardar a vida de cada um dos alunos, proteger as suas famílias, guardar a saúde deles em todos os lugares onde estiverem, papai. Eu peço ao Senhor que o Senhor mande teu Espírito Santo para que nós venhamos a discernir a respeito da tua palavra no dia de hoje e para que o aprofundamento na tua palavra possa ser real na vida das crianças neste dia. No nome do Senhor Jesus, por exemplo, eu te peço e te agradeço. Amém. Ok, vamos lá. Vou colocar o versículo aqui. Bom, nosso versículo da semana está no livro de Mateus, capítulo 12, verso 34. E diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Como nós estudamos, né, na semana anterior do feriado, nós já estávamos falando, né, aliás, daquilo que sai da nossa boca, né, que nós precisamos cuidar com o que sai da nossa boca. Precisamos ter cuidado com o que nós falamos, para não ferir as pessoas, para não machucar, para não gerar dor, dúvida, ressentimento, né? Que as palavras, elas precisam gerar vida. As palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras boas e não palavras torpes. E aí, em Mateus 12, 34, está dizendo ainda que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que tem no nosso coração é o que nós vamos falar, é sobre o que nós vamos falar. Se o nosso coração estiver cheio de medo, então nós vamos acabar falando coisas relacionadas ao medo. Mas se nós estivermos cheios de confiança, nós vamos passar palavras de confiança para as pessoas, né? Então, hoje aí eu vou falar sobre o contexto de onde está esse versículo, que fala de um acontecimento que Jesus ele operou uma cura na vida de um homem que era cego e mudo. Esse homem, ele não enxergava e ele não falava, tá? Oi, Miguel, tudo bem? Tá por aí, Miguel? Consegui ligar seu som, aí você fala aqui com a gente, tá bom? Ok, vamos lá. O que é isso, Daniel? Ah, um pôster? Livro? Vamos lá. Bom, Jesus curou um homem cego e mudo que estava tomado pelo mal. Então Jesus ele tirou aquele mal de dentro daquele homem, que é o que fazia com que ele não conseguisse enxergar e não conseguisse falar, tá? E muitas pessoas estavam ali. Logo em seguida, eles viram que o homem começou a ver e começou a falar, e aquele homem ficou maravilhado. Imagina, né? Como que não deve ser. Você não conseguir ver, não conseguir falar, e de repente chega Jesus, toca em você, tira aquele mal que estava no seu corpo e faz com que você consiga enxergar e consiga falar. Né? Então, Jesus, ele operou essa cura na vida desse homem, né? Esse milagre. Jesus fez esse milagre na vida dele. E aí ele começou a ver, olha só a cara de espanto dele, mas assim, de admiração, né? Que com certeza ele ficou muito grato a Jesus por ter curado ele, né? Daniel levantou a mão. Oi, Daniel. Bom, muitas pessoas estavam ali naquele local quando Jesus curou esse homem. E entre essas pessoas estavam
Os nossos queridos fariseus. Lembram-se dos fariseus? Nós falamos sobre eles no bimestre passado, que os fariseus, eles eram pessoas que apontavam, que julgavam as outras, que não acabavam não instruindo as pessoas na palavra de Deus, mas sim julgando e condenando, né? E os fariseus disseram que Jesus estava agindo pela ação do mal, que Jesus não tinha e nem era filho de Deus. Eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus, eles achavam que Jesus era um homem que estava fazendo as coisas direcionadas pelo maligno, quando na verdade eles não conheciam quem era Jesus. E mesmo sem conhecer quem era Jesus, eles falavam mal de Jesus, né? Não tinham convivência com Jesus, não conversavam com Jesus, mas falavam mal de Jesus. Jesus então diz que eles são homens muito maus por dizerem essas coisas. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia que eles estavam agindo de acordo com aquilo que eles tinham no coração, né? E aí, Jesus, ele tem essa autoridade para falar que eles estavam falando daquilo que estava no coração deles, mas que não era verdade. E aí Jesus, ele compara os fariseus a víboras. Ele coloca fariseus no mesmo patamar que as víboras. E o que são víboras? As víboras são cobras muito venenosas. E o que sai da boca de uma cobra? Veneno, né? Então, é isso que Jesus estava dizendo quando comparou os fariseus com víboras. Ele disse assim, olha, vocês são uma raça de víboras. Por quê? Porque tudo que sai da boca de vocês é veneno, é coisas ruins, coisas que não edificam, coisas que trazem tristeza, né? Então, Jesus, ele conhecia o coração daqueles homens, sabia que eles tinham maldade no coração, por isso que eles falavam essas coisas, essas barbaridades, né? De que Jesus era movido pelo mal, de que Jesus não era filho de Deus, coisíssima nenhuma, né? Por isso que eles nem se atentaram a conhecer Jesus para depois falar. Eles nem conheciam Jesus para estar falando isso. E aí, por último, o que Jesus fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Ele faz um alerta. Olha, vocês estão enchendo o seu coração com maldade. Por isso que vocês estão falando de maldade. Tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Meninos, eu queria saber de vocês agora. O que tem no seu coração no dia de hoje? O que está no seu coração? Daniel? Quê? O que está no seu coração? O que está enchendo o seu coração nesse dia? Alegria, tristeza, angústia, raiva, ira, felicidade? O que tem aí? Sei não. Não sabe? O que você está sentindo? Você está sentindo Sei raiva não, hoje? tô sentindo nada. Nada! Lá vem que mosquito de novo, Jesus amado. Isso. O mosquito me irritando. Hum. Você está entediado? Está alegre? Meio entediado e alegre. Entediado, meio alegre? Tá É, tudo bem, mas tá meio chato, é isso? é. Ah, então tá. Bom, às vezes a gente fica, né, assim, com uma ansiedade, uma vontade que as coisas aconteçam logo. Aí a gente acaba ficando entediado porque a gente queria fazer as coisas de um jeito, mas aí não tem como. Mas a gente precisa se concentrar em Jesus e entender que todas as coisas acontecem no tempo certo. E nós estamos num tempo de ficar mais em casa, mas não por isso nós vamos ficar tristes ou decepcionados com a situação. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, tá bom? Miguel, tá por aí? Sim. E aí, Miguel, do que está cheio o seu coração hoje? De fome. Oi? Fome. Fome? Fome. Como assim? Tá com fome? Aham. Ah, Faz mais 4 horas que eu não como. Porque eu comi às 10 da manhã.
Ah, mas não tem uns horários certinhos de comer, né? Terminando a aula, você come um lanchinho, espera a janta. Não pode ficar ansioso. Meu filho é bem ansioso, a gente precisa ficar controlando, às vezes, os horários de comer para não perder o controle, né? Não comer muita besteira, comer nas horas certas, comer na quantidade certa. Também é importante para a gente manter a nossa saúde física e saúde mental, tá bom? Bom, para a gente finalizar, ó, eu trouxe aqui 2 corações. Um coração bem feliz, bem contente. Olha só que bonito. E esse coração feliz e contente, ele tá assim, feliz e contente? Por quê? Porque ele tá cheio de gratidão. Lembram que nós falamos da gratidão? Pote da gratidão, como nós podemos ter atitudes de gratidão? Pois é, e esse coração cheio de gratidão, ele é um coração que ele vai gerar palavras de alegria, de carinho, e é o que vai sair da sua boca, tá? Ele vai dizer: bom dia, você é lindo, né? Eu te amo, tenho saudades, você precisa de ajuda? O que é isso? Eu me disponho, vou fazer isso por você. Então, esse coração grato, o que nós identificamos? Um coração que uma pessoa que sempre quer estar junto das outras, né? Que quer se comunicar, se relacionar, falar bom dia, dizer palavras como você é lindo, para elogiar a pessoa, falar, olha, eu tenho saudades, demonstra seus sentimentos, dizendo eu te amo, e que também se dispõe a ajudar as outras pessoas, né? E pergunta, você precisa de ajuda? Eu vou fazer isso por você. Por quê? Porque se eu posso, por que não? Por que não fazer? Não é verdade? E ele sempre está lá. E esse coração, ele gera um sentimento muito bom e fica cheio de amor, tá? Esse sentimento lindo que é o amor. Quando nós somos gratos, nós enchemos nosso coração com um sentimento de amor, tá bom? E aí nós temos um outro coraçãozinho que é um pouco diferente. Esse coraçãozinho, ele está, ó, sombrio, amargurado, com uma careta, porque ele está cheio do quê? De amargura, um coração amargurado. Um coração amargurado, ele não vai gerar sentimentos bons, né? E ele vai trazer muitas coisas ruins, como, por exemplo, tristeza, decepção. Ele vai dizer coisas, olha só, como essas aqui. Isso não vai dar certo. Eu não faço nada bem. Ou eu não faço nada direito. Ninguém me ama. Não posso confiar em ninguém. Eu não faço falta. Você vai perder. O que a gente identifica nessas falas? Olha só. Ele é uma pessoa que não acredita que as coisas vão dar certo, não acredita nele mesmo, não acredita que ele faça nada de bom. Ele acha que ninguém gosta dele ou que ninguém tem amor por ele. Ele sempre diz que ele não pode confiar em ninguém e ele não confia mesmo. Ele acha que ele é indiferente, que não faz falta a presença dele nos lugares, então ele sempre vai estar isolado, não vai conseguir se comunicar e vai acabar ainda fazendo o quê? Falando coisas para as pessoas que vão desmotivar. Então eu vou gerar palavras ruins para as pessoas. Eu vou falar, você vai perder. Né? Se a pessoa está amargurada e ela vê que tem uma pessoa que vai tentar fazer algo novo, ele vai falar, você tem certeza que você vai fazer isso? Você não vai dar certo? Não. Então ele vai falar, você vai fazer isso, você vai ir para lá? Não, não vai não, você vai perder. Ah, não vai não. Não faz não. Ele nunca está acreditando. Sempre está desacreditando. E aí são pessoas que às vezes fica difícil da gente conviver, porque são pessoas que acabam se tornando negativas, né? Amarguradas, que nada dá certo. E aí o sentimento mais forte
que eles vão gerar no seu coração é ódio, né? O oposto do amor. Por quê? Porque uma pessoa amargurada, ela vai trazer dentro dela sentimentos ruins. Ela vai colocar para dentro dela sentimentos ruins, vai deixar descer sentimentos ruins no seu coração. E aí o que ela vai falar é sobre isso. Ela não vai falar sobre coisas boas, né? Vai falar sobre coisas ruins, já que tem coisas ruins no seu coração. Por isso que nós precisamos cuidar com o nosso coração, cuidar com aquilo que nós sentimos, coisas que são momentâneas. Por exemplo, eu fiquei com raiva porque eu não pude, sei lá, porque eu não pude ir no shopping hoje, ou porque eu não pude ir na praia, né? No caso do Daniel, que ele queria ir mais para a praia e não conseguiu. Aí ele vai ficar bravo, vai ficar com raiva. Só que essa raiva a gente sente mesmo, é normal a gente sentir, a gente precisa, né? É sinal que a gente está vivo. Mas nós não precisamos e não podemos deixar que essa raiva fique no nosso coração. Nós precisamos fazer algo para tirar essa raiva. Às vezes nós vamos tirar como? Falando sobre a raiva, ou pedindo perdão, ou buscando perdoar as pessoas, né? Falar, olha, eu te perdoo de verdade. Né? E aí sentir isso no seu coração. Ou às vezes eu vou pegar e vou entrar no meu quarto e vou orar para o Senhor, vou pedir para Deus tirar aquele sentimento do meu coração. A melhor coisa que a gente faz, pedir para Deus para melhorar aquele sentimento, né? Para tirar, falar com Deus, falar, olha, Deus, eu fiquei muito bravo por causa disso. Assim, 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 poxa, meu pai falou isso para mim. Poxa, minha mãe falou isso para mim. Deus, não é justo. Você pode se abrir diante de Deus. E aí, você falando com Deus, ele vai ir acalmando o teu coração. E aí você vai lá, você vai conversar, você vai tirar aquele sentimento de raiva de você e você vai poder vencer aquilo. E aquilo não vai fazer parte do seu coração, tá bom? E é assim que a gente faz. Pois bem. Daniel, Miguel, vocês têm alguma pergunta? Querem conversar, falar sobre algo que vocês acham importante compartilhar? Pedir oração? Não. Não? Tá tudo bem? Tudo tranquilo, explicado? Miguel, você pegou a lembrancinha lá na escola? Sim. Pegou? Uhum. Ok, então tá. Bom, eu vou explicar então para vocês como que vocês vão usar eu chamo de roseta. Por quê? Porque são 5 corações que formam uma pequena rosa, né? Uma roseta. Aqui, ó, nós temos as cores da salvação, né? Que nós estudamos na nossa aula da semana do dia 8, né? Aqui na cor amarela nós temos o céu, que é de onde nós viemos. Deus, ele nos fez, né? Nos tirou do seu próprio espírito, né? Soprou o espírito de vida sobre Adão e Adão se tornou um ser vivente. Só que depois Adão pecou e o pecado entrou no mundo, tá bom? Nós ficamos assim, com o coração sombrio, igual aquele coração amargurado ali, cheio de pecado. Só que Deus, ele elaborou um plano que incluía o filho dele, Jesus, que viria morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Jesus veio ao mundo, nasceu, cresceu e ele se entregou, derramou seu sangue na cruz para que nós fôssemos limpos, tivesse nosso coração limpo de todo pecado e pudéssemos crescer com Deus, tá? Passar por uma fase de crescimento com Deus, onde nós vamos exercitar a nossa fé, onde nós vamos orar, vamos buscar a Deus, buscar um relacionamento com Ele, ler a palavra de Deus, né, a Bíblia, e termos em nosso coração a esperança de um dia voltarmos para casa. Onde que é a nossa casa? No céu, que é para onde nós vamos, ok?
Aí aqui atrás tem os versículos que falam de cada um dos elementos dessas cores da salvação, tá? Aí depois com calma, vocês com o papai e mamãe também podem ler e meditar sobre essas passagens aqui, que fala sobre cada um dos elementos do plano da salvação, tá bom? E falar também. Vocês podem pendurar no quarto, pendurar na porta, tá? E falar para as pessoas sobre o plano da salvação. E é muito fácil, né? Com as cores fica fácil de explicar. E aí você vai evangelizar também, de alguma forma, né? Falar para as pessoas, olha, nós somos sim pecadores, mas Deus tem um plano na nossa vida, para que nós possamos voltar a viver com Ele no céu, tá bom? Bom, se vocês quiserem pedir oração, podem, ou coloca no bate-papo, ou então pode falar, pede para falar, tá? Eu vou encerrar então, porque nós temos estamos só em três, né? 2 alunos, mas aí se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, também pode falar, tá bom? Vamos orar então para nós encerrarmos. Vamos lá? Senhor Deus, obrigada, Paizinho, por falar conosco através da tua palavra, por, Senhor, colocar em nosso coração, Paizinho, a certeza de que nós temos um caminho, nós temos um lugar para onde vamos e nós devemos cuidar do nosso coração. Nós entendemos hoje que o nosso coração precisa estar cheio de coisas boas, cheio de coisas que vai nos levar a ser edificados e não coisas que vão nos machucar ou fazer com que nós machucamos as outras pessoas. Então, nós colocamos tudo diante do Senhor, Paizinho. Pedimos a Ti também que o Senhor abençoe nosso final de semana, a semana que se iniciará seguinte, e continue conosco, Papai. No nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem, é isso, pessoal. Beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.